Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é uma análise da entrevista de Lula com Kennedy Alencar. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista para o jornalista Kennedy Alencar, né? E a entrevista tem 1 hora, bem longa, eu assisti ela inteira 2 vezes. Pensei em fazer um react de alguns trechos, só que aí, alguns trechos ficaram legais, outros não. Um react ficaria muito longo, então decidi gravar um videozinho análise. Veja, a entrevista tem 4 blocos temáticos. Questão internacional, Bolsonaro, ato de domingo, anistia, questão militar e economia. Perfeito. Vamos começar pelo elogio, né? Vou começar pela parte boa da entrevista. O Lula, ele tem o seu momento Jânio Quadros, né? Qual é o momento de Jânio Quadros, gente? É uma política interna conservadora, ortodoxa, neoliberal. Na época do Jânio Quadros não existia neoliberalismo, né? Uma política ortodoxa e uma política externa avançada. O primeiro bloco da entrevista, os primeiros 20 minutos, foi basicamente um debate sobre a questão palestina. Lula sustentou a declaração que ele deu sobre Israel, né? Mais precisamente, o Benjamin Netanyahu promoveu um genocídio em Gaza, não pediu desculpas, reafirmou que o Bolsonaro muito bom, reafirmou que o Netanyahu é genocida, falou da diferenciação entre a população judaica como um todo e da política do Estado de Israel, deu uma passadinha de pano nos Estados Unidos, boa, deu, mas de maneira geral a posição foi muito boa, porque o presidente não recuou, né? Ele sustenta que o que acontece hoje com o povo palestino é uma política genocida. Isso é muito importante. Tipo, o Gustavo Petro, por exemplo, presidente da Colômbia, desde o ano passado fala isso. Mas a gente sabe que por causa do tamanho territorial, tamanho populacional, tamanho da economia e por aí vai, e a própria visibilidade internacional, uma fala como a do Lula, por exemplo, tem mais peso do que a fala do Gustavo Petro na Colômbia ou a fala do Luiz Arce, presidente da Bolívia e por aí vai. Então, assim, o primeiro ponto, a posição do presidente Lula com limites, com vários problemas, esse negócio de solução dos estados, já tem vídeo no canal em que eu explico a problemática disso. E aí, considerando os limites do Lula, né, enquanto um político social-liberal, foi uma declaração ótima. Claro, eu continuo batendo na tecla que não dá para chamar um estado de genocida e manter relações com ele. Se o presidente Lula é coerente, ele tem que romper relações diplomáticas com Israel, porque não dá para você dizer assim, ó, esse governo pratica uma política genocida e aí continuar relações com o governo. Assim, não dá, né, gente? Não dá. E aí eu acho um erro, inclusive, por parte do presidente da República, dar a possibilidade de Israel tomar essa iniciativa. Eu acho que hoje isso vai acontecer? Eu acho que não, mas é uma possibilidade. Então eu acho um erro grande deixar essa iniciativa para Israel, mas tudo certo. Ainda nesse primeiro bloco do programa, sobre questão internacional, o Lula... Tem uma coisa no Lula que deve ser provavelmente a coisa que eu mais gosto no Lula, de verdade, assim, que me toca pessoalmente, que é o Lula falou sobre a destruição da Líbia. E o Lula tem uma coisa que ele fala sempre que tem a oportunidade de falar de algum tema internacional, ele lembra a destruição da Líbia, né? Várias pessoas próximas ao Lula já me falaram que o Lula gostava muito do Gaddafi, que o Gaddafi lembrava o Calbi Peixoto, e que o Lula gosta, enfim. Mas o Lula tem uma posição que é muito interessante, ele sempre lembra isso, porque, gente, assim, a destruição da Líbia foi uma das maiores barbáries do século XXI, sabe? E por que eu digo que isso me toca pessoalmente? Eu, naquele processo, tive um ensino médio muito ruim, estudando, fiz boa parte do meu ensino médio à noite, ensino médio muito precário, e aí comecei a estudar para o vestibular, já no processo de me afirmar comunista, aí comecei a estudar mais as coisas e tal. E aí, eu acho que como todo estudante que sai de um ensino médio precário e está passando por um processo de politização, uma das questões que eu me questionava era, por que o continente africano é tão pobre, tão miserável? Porque as notícias que a gente vê sobre a África é sempre relacionada à fome, à tragédia, à guerra, à mutilação, à HIV/AIDS e por aí vai. É claro que o continente africano não é só isso, né? Evidentemente, mas tem muita pobreza, muita miséria, muitos traumas, tragédias humanitárias
no continente africano. E aí, eu jovenzinho, né, parando para estudar, e aí tinha uma ferramenta do IBGE que eu usava muito. Eu não sei como é que tá funcionando hoje, que faz muito tempo que eu não uso, mas era o IDH Interativo do IBGE, que era uma plataforma, como o próprio nome diz, interativa, que você clicava no país, o IBGE dava as principais bases de dados internacionais sobre aquele país. Então, tamanho do PIB, renda per capita, cobertura de água e esgoto, acesso ao ensino superior, eletrificação, tal. Enfim, era um mapa completo com dados do Banco Mundial, do FMI, das agências da ONU, de todos os órgãos que você imaginar. E aí eu, jovenzinho, né, ficava navegando e olhando os países, olhando os dados e tal, meio que descobrindo o mundo, né? Eu tinha, inclusive, nessa época, 20 anos, eu tinha comprado meu primeiro computador. Eu só vim ter computador em casa com 20 anos, né? Então tava meio que maravilhado, né? Poder navegar na internet sem limite de tempo, como era no Lan House e tal. E aí eu lembro quando eu vi pela primeira vez os dados da Líbia, né? A Líbia era o país com o maior IDH de África, tinha uma cobertura de água e esgoto muito melhor que o Brasil, um acesso ao ensino superior muito melhor que o Brasil, um nível de nutrição muito melhor que o Brasil. Claro, é um país menor, com um território menor, rico em petróleo, mas assim, país com o melhor IDH de África, o país mais bem estruturado ali do continente, e o país foi destruído, pô. Destruído, barbarizado, ao ponto de que em Trípoli, capital da Líbia, voltou a ter tráfico de pessoas escravizadas, pô, tá ligado? Como diria aquela frase, em pleno século XXI. Isso me marcou muito, era no comecinho da minha militância comunista para o que é o imperialismo, tá ligado? E aí é interessante, né? Porque, tipo, caramba, deveria ter marcado a minha geração inteira, mas infelizmente não marcou. Então, assim, eu fico muito feliz que o Lula sempre cite a Líbia. Aí vem o segundo bloco, eu acho também que o Lula foi bem, né? O Lula falou contra essa ideia de anistia, inclusive tirando uma onda, dizendo que, mas vem cá, como é que o Bolsonaro quer anistia se ele nem foi condenado ainda? Como não foi condenado, tá pedindo anistia. Significa que ele confessou, tá confessando o crime. Veja, essa sacada é muito boa. Eu não acho que a gente tem que debater nesses termos. A gente tem que debater o seguinte, vem cá, tá pedindo anistia porque tá confessando um crime, é? Você é criminoso, é? Não, assim, só pede anistia, aí o bolsonarista vai dizer, mas Bolsonaro é um perseguido político. Oxê, não, perseguido político não, espera o julgamento, pô, recorre. Faz denúncia na ONU, faz denúncia na OEA, faz denúncia nos fóruns internacionais, enfrenta a justiça, pô. Tá querendo anistia por quê? Tá assumindo o crime? É isso mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que foi muito bom. Aí vem o Lula de sempre, né? Aí vem a terceira parte, que é o Lula falando dos militares. É uma vergonha completa e absoluta, né? 2023 foi o ano, desde o fim da ditadura empresarial militar, que mais tinha correlação de forças, mais tinha conjuntura para uma reforma das Forças Armadas, um enfrentamento da tutela do Partido Fardado na República Burguesa Brasileira. O Lula colocou o José Múcio, conciliou com todo tipo de golpista, veio com a ideia, pela primeira vez tem militar sendo punido e investigado. É verdade, mas dentro de um discurso que toda e qualquer ação golpista é um desvio individual, então o indivíduo tem que ser punido. As Forças Armadas não precisam de nenhuma reforma, não precisam de nenhuma mudança, não precisam de nenhuma transformação. Então a lógica é manter intacta a dinâmica das Forças Armadas. Aí o Lula dá uma declaração despolitizante, dizendo que o golpe de 64 é coisa do passado, que não tem que estar remoendo a história, que ele está muito mais preocupado com o golpe do ano passado. Só que assim, é uma declaração péssima, uma declaração despolitizante. O Lula tem uma coisa que, enfim, quando o Lula deu a fala sobre a Palestina, teve muita gente falando assim, o Lula é o maior estadista do mundo. É um absurdo falar um negócio desse, mas tudo certo. Mas o Lula tem uma coisa que difere muito ele de todos os outros líderes latino-americanos, progressistas de esquerda, reformistas e tal. Você pega os discursos do Gustavo Petro, do Hugo Chávez, do López Obrador no México, que é bem moderadinho, do Evo Morales, do Rafael Correia, do Pepe Mujica, da Cristina Kirchner e por aí vai, você vai ver todos esses líderes dialogando, debatendo a história do país com o povo e o seu eleitorado. Eles têm uma perspectiva de muito colocar em tela o que é história nacional, defendendo uma perspectiva de história nacional desde o seu projeto político, né? Então a Cristina Kirchner fala da história da Argentina desde uma perspectiva peronista, né? Obviamente. O López Obrador fala da história do México desde uma perspectiva legitimar o projeto do seu partido, né? O Morena.
Hugo Chávez falava da história venezuelana desde uma perspectiva de legitimar o projeto bolivariano de socialismo do século XXI que ele defendia, enfim. Mas é uma característica de todas essas lideranças latino-americanas, a ideia de que não se faz a disputa do presente sem disputar o passado, sem passar a limpo a história do país, né? A concepção de nacionalidade, disputando o campo teórico, o campo da cultura, a consciência popular, fazendo inclusive pedagogia política sobre a história nacional. O Lula nunca fez isso e nunca fará, né? Assim, o Lula se nega a debater a história do Brasil desde uma perspectiva nacional popular e instigar uma revisão da concepção da nacionalidade brasileira, com exceção de algumas poucas frases e discursos, principalmente em época de eleição, né? E muito mais genérico, mas o Lula não é um organizador de uma hegemonia nacional popular, mesmo na perspectiva reformista, tá ligado? É diferente, muito diferente a propósito do que era, por exemplo, o papel de um Leonel Brizola. Assim, o Lula nunca se propôs a um papel de um Leonel Brizola de fazer uma pedagogia política da concepção de nação brasileira. Antes que alguém venha, porque o Lula não sabe, porque o Lula é ignorante, porque não sei o que, veja, gente, isso é mentira, viu? O Lula provavelmente leu mais livros do que eu, você e todo mundo aqui junto, né? Eu tenho certeza absoluta que o Lula conhece muito mais a literatura e a história brasileira do que eu. Tô falando sério. Certeza absoluta. Eu duvido que tenha algum autor ou autora que eu tenha lido que o Lula não conheça. Duvido. Não é por falta de conhecimento, não. Essa imagem do Lula ignorante, do Lula que não conhece nada e tal, não se fundamenta na materialidade da coisa. O Lula não quer falar. Não quer fazer esse debate, não quer assumir esse papel. Então, a perspectiva do Lula frente à questão militar e o aniversário de 60 anos do golpe é desmobilizadora, despolitizadora. Veja, o presidente da República Brasileira está dizendo que nos 60 anos do golpe empresarial militar não é central para o seu governo fazer um debate sobre a memória e uma disputa com a consciência da população brasileira sobre o que é que foi o golpe, por qual motivo veio o golpe e qual é o legado dos 21 anos de ditadura empresarial militar. Assim, é o show supremo de despolitização, né? Aí a gente chega na última parte, né, do vídeo, que é basicamente Lula falando de economia. Veja, o Lula falando de economia é uma graça, né? Porque o Lula fala, não, eu quero garantir escola em tempo integral, eu quero acabar com a fome, eu quero, como se não tivesse um teto de gastos no governo dele, né? Ele aprovou, né, gente? Isso não é coisa do Haddad, não. O Haddad recebe ordens do Lula. Então é o teto de gastos do governo Lula. Como se não tivesse uma meta de déficit zero. Como se não tivesse uma política de austeridade. Então Lula fala da importância, o que é verdade, assim, fala da importância de distribuição de renda, fala da importância do consumo popular para movimentar a economia, fala da importância de política industrial, mas tudo de maneira genérica, e aí muito confrontando um senso comum liberal, e que não pode ter política social, não pode ter gasto público, não pode ter política industrial, só que o Lula confronta um senso comum liberal com um senso comum difusamente progressista sem nenhum projeto de país. Então, até quando o Lula fala em industrialização, por exemplo, o Lula não fala em imperialismo, o Lula não fala em independência, o Lula não fala em planejamento, o Lula não fala em investimento público permanente, o Lula não fala em complexo público de empresas articulando o desenvolvimento de setores de ponta, das inovações tecnológicas, das cadeias produtivas mais estratégicas. Assim, é um discurso que é isso, é um senso comum progressista. O liberal é contra o gasto público, Lula defende o gasto público. O liberal é contra a política social, Lula fala que política social é importante. O liberal é contra a política industrial, ele quer um país dominado pela soja e pela carne de vaca, né? Lula diz que política industrial é importante, mas assim, não faz um debate sobre austeridade, aí vem com esse negócio, tem que pensar positivo, a economia vai crescer, eu não aceito pessimismo, e o Brasil tem que ser grande, eu quero que o Brasil seja a quarta ou a quinta economia do mundo, e aí vem com esse discursinho ceboso, o Brasil é um país de classe média, eu quero o Brasil um país de classe média que é totalmente despolitizado. Então, assim, o Lula faz um papel de comentarista, meio que crítico do governo dele mesmo, porque assim, o Lula, sem aprofundar, ele fala contra, por exemplo, uma lógica de austeridade e defende a importância do investimento público. Aplica austeridade. Ele fala em defesa da indústria. E aí não toma nenhuma política estruturante para garantir a reindustrialização do país. Ele fala da importância do emprego, mas não enfrenta a contra-reforma trabalhista, nem vai, inclusive. Ele fala da importância de aposentadoria, de política social, mas não tem perspectiva nenhuma
de enfrentar a contra-reforma previdenciária, né? Tá ali intocada, e quando o Carlos Lupe, ministro do Lula, falou em rever a reforma, o Rui Costa, ministro do Lula, com ordem do Lula, deu um cala-boca público no Lupe para nunca mais tocar no tema. Lula fala das tragédias provocadas pela Vale, da irresponsabilidade da Vale com os interesses estratégicos do Brasil, mas não toma iniciativa nenhuma para reestatizar a Vale ou até criar uma empresa pública rival à Vale, sabe? Então é um papel que, assim, Lula, como deveria ser um governo de esquerda? Aí o Lula cita princípios. O princípio da prioridade do investimento público para a classe trabalhadora, o princípio de criar políticas públicas e serviços públicos universais, o princípio de fortalecer a democracia desde uma perspectiva da classe trabalhadora, o princípio da industrialização e do aumento da complexidade produtiva, o princípio da defesa da soberania nacional, o princípio da ideia de que o combate à violência tem que ter como um dos eixos estruturantes a prevenção e a garantia de direitos universais para as crianças e adolescentes de hoje. Então é princípio disso, princípio daquilo. Alguns princípios ele até deixou de falar, né? Por exemplo, Lula tirou da boca a reforma agrária, né? Próxima eleição volta, fiquem tranquilos. Próxima eleição volta, mas assim, Lula tirou da boca a questão da reforma agrária. Então, tipo, vários princípios, só que ele não debate concretamente. Então, por exemplo, Lula não só não debate, como ninguém pergunta. Veja, eu sou fã do Kennedy Alencar. Eu gosto muito do trabalho jornalístico do Kennedy Alencar, inclusive mando um abraço pra ele. Agora sim, Kennedy, porra, bicho, ninguém fazia uma perguntinha mais difícil pro homem, né? Ô, presidente, vem cá, como é que o senhor tá dizendo aí da importância de escola em tempo integral, da importância de políticas públicas, e seu governo aprovou um novo teto de gasto, está trabalhando com a meta de déficit zero? Como é que compatibiliza as duas coisas? Ô, presidente, como é que o senhor está dizendo aí da importância da industrialização se o volume de recursos para o Nova Indústria Brasil, já tem vídeo no canal sobre o tema, coloca aí na tela, Maxel, é basicamente empacotar dentro de 4 anos o que o BNDES já vem fazendo e nenhuma política estruturante como retomar o controle do Banco Central e acabar com a maior taxa de juros do mundo está sendo tomada. Como é que a indústria vai crescer com a maior taxa de juros do mundo? Como é que a indústria vai crescer sem um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia? Como é que a indústria vai crescer sem enfrentar a abertura comercial que vem desde o governo Collor e proteger o mercado interno? Como é que a indústria vai crescer sem aumento de escala do mercado interno, garantindo o combate à superexploração da força de trabalho e a concentração de renda, riqueza e propriedade? Como é que o mercado vai crescer sem baratear as matérias-primas a partir de uma reforma agrária e a mudança do eixo da economia de um padrão primário exportador para fora para uma produção interna, né, voltada aos interesses da economia nacional? Nada disso é perguntado por Lula, né? Que aí o Lula teria que formular na resposta mais complexa, ser chamado às contradições do seu governo. Então, por exemplo, o Lula está dando uma entrevista dizendo que a educação é o futuro do Brasil, né? Falou de universidade, falou de educação e tal. Esse ano foi cortado das universidades públicas no orçamento de 2024, comparado com o orçamento de 2023, foi cortado 310 milhões de reais. A UFBA, a Universidade Federal da Bahia, tem o menor orçamento desde 2014. Atenção, a UFBA tem o menor orçamento desde 2014. Isso é o governo Lula que está fazendo. Consequência direta do novo teto de gastos. Aí o Kennedy Alencar, infelizmente, não pergunta isso pro Lula, né? A Lula defende a educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Sem educação, o país não vai para frente. Beleza, só que aí ninguém questiona o homem, né? Sim, Lula, você defende a educação, mas como é que defende a educação com o novo teto de gastos e com o seu governo falando que quer rever os mínimos constitucionais da saúde e da educação? Então, assim, esse tipo de pergunta nunca é feito pro Lula. Aí o Lula fica nessa eterna posição de um comentarista de como deveria ser um governo de esquerda desde dos princípios. Esses princípios que não são materializados no próprio governo dele. Tá ligado? Então, em síntese, essa foi a entrevista do presidente. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem para formarem um juízo próprio, para conferirem minha análise, para ver se é isso mesmo e ver tantas partes positivas, como a declaração sobre a questão palestina, como as declarações horrendas e lamentáveis e despolitizantes, como sobre a questão do golpe empresarial militar de 64. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.